Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast que fala de livros na primeira pessoa do singular. Esta semana recebemos Nuno Quintas. Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Lisboa, fez uma pós-graduação em Gestão Cultural e um mestrado em Edição de Texto. É um especialista em questões editoriais, que conhece a fundo, por dentro e por fora, e do mundo do livro. Consultor durante vários anos, é tradutor e revisor literário e técnico. Olá, Nuno. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, eu agradeço, foi assim um convite estranho e mais estranho para mim ainda ter aceitado. É preciso dizer que o Nuno é muito discreto, não sei se será por timidez, mas não gosta nada de Sim, exposição. timidez e porque prefiro de facto os bastidores. Os bastidores. Aliás, tenho a profissão que tenho. De bastidores. Não tens, Bastidores. não tens que dar a cara, não tens que estar na primeira... Sou o ventríloco do texto, portanto no primeiro plano, não é? estou sempre atrás do palco. Nós hoje E prometemos... estás muito bem. Exato, e prometemos não ser ventrílocos, vamos te dar voz. Vamos começar já a atacar já o teu primeiro livro. Sim, que é o Poetry and Commitment, da Adrienne Rich. Em português seria Poesia e Compromisso. Tu disseste-nos que, não está traduzido ainda em português, que os 3 livros que trazes hoje são livros a que tu regressas permanentemente. No caso deste livro, que é um livro de ensaios, regressas porquê? Regresso por ser, em primeiro lugar, desta autora. Porque é talvez a poeta que mais me marcou enquanto leitor. Nem sequer foi o primeiro livro que li dela. Leio a Adrienne Rich desde 2003, talvez. E este ensaio é bastante posterior. Portanto, foi um discurso que ela deu quando recebeu o National Book Foundation's a National Book Foundation's Medal. Regresso a este ensaio porque de facto é um ensaio que diz muito daquilo que é poesia para mim e diz muito acerca daquilo que não é poesia contemporânea. O ensaio tem uma história muito curiosa sobre a relação entre poesia e a sociedade, e a política e a cultura. Portanto, vou dizer de memória esse episódio. Um poeta grego que num golpe de Estado na Grécia, é acossado por militares e os militares perguntam-lhe, portanto ele era um feroz partidário ou opositor político, e os militares perguntam-lhe: mas o que é que você tem a ver com isto, porque é poeta? E ela parte deste episódio precisamente para falar desta relação complicada entre a poesia e o real. Ou seja, eles estavam a presumir que a poesia não tinha nada a ver com a realidade. Exatamente. É um bom ponto de partida. E na era em que vivemos hoje, de Facebook, Instagram, em que parece que a poesia não serve para mais do que fotografar e postar, não é? Ou citar de forma descontextualizada, a Adrienne Rich como que cristaliza neste ensaio uma série de preocupações que foram preocupações da própria carreira dela, nomeadamente este papel do poeta na sociedade. Ela foi uma grande ativista nos anos 70. Aliás, a biografia dela é bastante curiosa, porque ela foi casada, divorciou-se, não estou em erro, assumiu-se como lésbica quando já tinha filhos adolescentes, e depois tornou-se de facto uma ativista na área dos estudos feministas, de género. Acabou por ser um bocadinho odiada também pelas feministas, porque de facto é difícil não é? É difícil encaixar a Adrienne Rich Tu gostas dessa heterodoxia dela? Gosto muito. E gosto sobretudo do facto de ela aliar uma grande sensibilidade. Ela não tem medo de traduzir as suas emoções no papel, mas é sempre uma tradução das emoções num contexto político, num contexto histórico, portanto, abraçando esse real. Ela diz uma coisa muito curiosa. Cito muitas vezes essa frase a propósito de regressar a este ensaio, porque cito muitas vezes esta frase: a poesia não é um spa, não é uma sessão de aromaterapia.
E é exatamente isso que eu... Era uma terapia linguística, não é? Exatamente. É exatamente assim que eu encaro a poesia. E eu acho que a poesia está muito necessitada deste lado menos egoísta, umbiguista. A Adrienne Rich tem imensos poemas que partem... Aliás, a poesia dela parte muitas vezes do outro, não do eu. E o outro é alguém permanentemente presente na poesia dela. Seja o outro conhecido como Emily Dickinson, que é uma poeta que a influenciou muito. Ela tem um ensaio muito interessante e canónico sobre Emily Dickinson. Seja amigos mais ou menos conhecidos da própria Adrienne Rich, que viveram situações mais ou menos complexas. Recordo-me de um poema que ela tem dos anos 80, se não estou em erro, sobre uma amiga que tinha sido mastectomizada, que tem um célebre verso que é cortado para simbolizar na página o corte no corpo. O próprio ato, exatamente, sim. O próprio ato de corte no corpo. E portanto este lado, não diria altruísta, porque apesar de tudo a poesia é sempre um ato do eu. Mas esta abertura do eu ao mundo é um gesto que aprecio muito na poesia. E regresso a este livro e discutia convosco o facto de só ter escolhido autores estrangeiros, que não tinha percebido isso de imediato. Estrangeiros e não traduzidos. E também não tinha percebido isso de imediato. Porque de facto a poesia portuguesa hoje, e quando digo hoje é mesmo hoje. Nos últimos 2016 ou nos últimos 5, 10 anos, diz-me muito pouco. E interessa-me mais esta poesia que tem um lado, vou usar uma expressão já antiquada, engagé. Um lado de maior relação, é? com o real. Com o real, sim. Tal commitment. Não é? Exatamente. E que não seja o compromisso com o real que eu vejo muitas vezes na poesia contemporânea, que é o compromisso das montras, do amigo que encontrei no Chiado, ou pouco mais. Porque isso é uma poesia muito pouco interessante, a meu ver. Sim. E não é certamente essa a poesia que vai deixar uma marca no mundo. E tu escreves? Eu sei que escreves ficção, não muito, já publicaste alguma coisa, e poesia, tu também escreves, ou não? Escrevo alguma coisa. A timidez de repente tomou posse da voz do Nuno. Falar da escrita então para mim é ainda mais complicado. Não te vamos fazer essa violência. Não vamos. Mas achas que a poesia portuguesa, e estávamos a falar da poesia portuguesa atual dos últimos 5 anos, um pouco mais, está a precisar de uma vanguarda, está a precisar de uma ruptura, está a precisar de uma análise a si própria? Eu creio que sim. Creio que a poesia portuguesa, e eu agora falo por contraste com a poesia americana, que é a poesia que eu conheço bastante bem. Eu creio que a poesia portuguesa está muito enclausurada nas suas capelas. Que se digladiam muitas vezes. Exatamente, não, quase sempre. E é uma poesia tão fechada sobre si mesma, que os próprios poetas se fecharam eles próprios em si mesmos. Portanto, é uma poesia, a meu ver, menos interessante. Obviamente que há autores interessantes. Sim, claro. Todas as generalizações são perigosas, obviamente, e há certamente autores interessantes, mas não é uma poesia, falando da poesia portuguesa de uma forma muito geral, não é uma poesia que neste momento me interesse particularmente. E daí eu regressar tantas vezes a este ensaio e não ter trazido nenhum livro da Adrienne Rich de poesia, mas porque este ensaio como que sintetiza tudo aquilo que é tem um caráter de manifesto também, não é? Sim, em absoluto. Há um sangue na guerra neste ensaio que é algo que já não encontramos tanto, ou quando encontramos é um bocadinho um afiar de facas pessoal, e este ensaio é tudo menos pessoal nesse sentido. É um ensaio muito íntimo, muito preocupado com aquilo que lhe parece ser
uma decomposição do que é poesia hoje em dia. E decomposição aqui no sentido mesmo biológico do termo, se quiserem. Transformação em humus. É. Se bem que o humus geralmente é a promessa de uma coisa qualquer que pode germinar. Sim, não é? E para mim isso é óbvio neste ensaio. Eu não acho que a Adrienne Rich acreditasse... Não é só destruir uma imagem da poesia, de tentar ver o que é que a poesia pode ser. Precisamente. Aliás, se há coisa que a Adrienne Rich não era uma destruidora. O ato dela era sempre um ato de renascimento. Aliás, olhando para a biografia dela, percebemos isso. E não acho de todo que fosse um ato de acabar apenas por acabar. Ela publicou este ensaio ainda antes de... Publicou, quer dizer, disse este discurso ainda antes de vivermos estes tempos. Quer dizer, é um ensaio relativamente recente, mas ainda estávamos longe do Facebook e do Instagram. Mas ao mesmo tempo ela como que já estava a sentir... A prever esta vertigem, não é? Sim. De facto, esta vertigem da citação pela citação, da frase que nos diz muito, mas... tem muito que ver com outro fenómeno relativamente ao qual me insurge muito e que vai estar relacionado com um dos outros livros que trouxe, que é o facto de nós termos hoje em dia uma relação muito imediata e emocional com a literatura. Nós dizemos sempre uma expressão que não gosto nada, que não gostei nada desta personagem ou não me reconheci neste livro. Eu acho que a literatura é precisamente um ato de conflito, de não reconhecimento. E ainda bem que não gosto de algumas personagens. Aliás, eu acho que é bom que elas me provoquem algo que não seja um sentimento de apaziguamento. Ou de completude, não é? Sim, exatamente. Sim. E é também por aí que vai a Adrienne Rich, ou seja, a poesia tem de ser algo que necessariamente me confronta, e esse confronto é sempre algo difícil, é sempre um ato tem sempre arestas. Eu acho que a boa literatura, se pudesse definir os livros que mais me marcam, têm sempre arestas. Há algo que não me permite deslizar por completo no livro e eu paro nesse gesto. E falando de livros com arestas, passamos para o seguinte, que é um livro do Henry James, The Wings of the Dove, que o próprio autor dizia que era um livro cheio de arestas, era um livro cheio de falhas. Ele considerava o seu livro falhado e depois a crítica não achou nada disso, não é? É um confronto engraçado entre o autor, a visão que o autor tem da sua própria obra e depois o que a crítica... E os leitores, não só os leitores. Sim. A percepção que depois os leitores também Exato. têm do livro, não é? Foi isso que também te atraiu neste livro? Foram as arestas? Sim, mas não desse ponto de vista, porque eu discordo por completo do Henry James. O romance é perfeito. Não há nenhuma peça neste livro que esteja fora do lugar. E ele não consegue... se calhar é o livro que o Henry James inicialmente pensou. Não sonhou. Não. Mas é muito interessante lermos os cadernos dele. Eu até trouxe os cadernos também. Os cadernos, as cartas e percebermos como é que nasceu a ideia. E ele dizia nas notas para este livro que a história nasceu-lhe como algo vulgar, muito ordinário. E de facto, se nós lermos o livro pela história, bom, ninguém vai ler Henry James pela história porque, sobretudo nestes últimos romances, As Joias da Coroa, os 3 últimos romances da carreira dele, The Wings of the Dove, The Golden Bowl e o The Ambassadors, são romances dificílimos do ponto de vista estilístico. Portanto, era a fase da carreira dele em que ele já não escrevia, ditava os romances, as frases prolongam-se durante páginas a fio e ele leva ao limite os centros de consciência, não é? Uma grande inovação do que ele trouxe para o romance, leva ao limite. E de facto a história, quando se conta, e conta-se em 2 ou 3 linhas, é uma história quase de telenovela. Quer dizer, isto é uma soap opera. Uma milionária com uma doença terminal, uma milionária americana que vem para a Europa
E o caminho dela cruza-se com o de 2 amantes, portanto a Kate Croy e o Merton Densher. E a Kate Croy está apaixonada pelo Merton Densher, mas não se podem casar porque ele não tem dinheiro. E tem a brilhante ideia que é empurrar o amado para os braços da milionária com a doença terminal, na expectativa de que eles se apaixonem, ela se case com ele, ele fique com a fortuna. Um golpe de baú, no fundo, não é? Exatamente, ele fica com a fortuna e... Quando ela morrer. Exatamente. Eu estou a contar... esfregaria as mãos de contente. Eu estou a contar muito... Parece uma telenovela, parece a sinopse de uma telenovela. É uma telenovela. Mas é tudo menos uma telenovela. Porque não só ele inverte aqui várias características que seriam expectáveis nesta sinopse, relativamente às personagens, como toma algumas decisões do ponto de vista narrativo que tornam um romance bastante mais interessante e que não... E deixam de ser uma telenovela. Aquilo que seria a vilã no papel não é uma vilã. É uma personagem que nós conseguimos compreender. Ainda do ponto de vista ético, tínhamos muitas dúvidas sobre o plano dela, não é? Sim. Todas as dúvidas. E aquela que seria a vítima, o cordeiro sacrificial, tem um gesto final, não vou dizer... Exato, spoilers, meu Deus. Tem um gesto final que é o gesto é a bondade derradeira, mas com consequências imprevisíveis. Portanto, isto já é... não vou dizer quais são as consequências, porque elas são deixadas em aberto pelo próprio James. Depois há outra coisa que é muito interessante neste livro, do ponto de vista da construção narrativa, é que nem tudo se passa em palco. E a cena crucial, e não vou dar nenhum spoiler agora, ela morre, obviamente. Ela tem uma doença terminal. Nós sabemos disso desde o início. Quando dizes palco, dizes ação, no sentido... Exatamente. Não chega a ser contado. Sim, eu não usei a palavra palco em vão, porque o James tem aquela história, aquele trauma com o teatro. Com o teatro, e de resto, esse trauma com o teatro acabou por moldar estes romances finais. Aliás, toda a fase final da carreira dele. E são romances que quase poderiam ser representados em palco, ainda que fosse difícil, porque muita coisa se passa de facto na consciência das personagens. É difícil traduzir essa consciência. Aliás, este livro foi adaptado a filme. Sim. E é um filme falhadíssimo. Falhadíssimo, precisamente porque é necessário traduzir em ação tudo aquilo que é psicológico. Sim. E este romance é de facto um romance psicológico. Mas ela não morre, nós não temos acesso à morte dela enquanto leitores. E seria uma cena que qualquer romancista hoje em dia não desperdiçaria. Sim. Ele despacha a morte dela num diálogo em 2 ou 3 linhas de personagens secundárias que dizem que ela já morreu. E eu lembro muitas vezes deste livro, como lembro de outro livro dele, também do Henry James, o The Golden Bowl, precisamente como uma espécie de oficina daquilo que se pode fazer com o romance a partir de uma história ordinária, como ele dizia, mas que tem um potencial muito mais rico. Ou seja, não é propriamente a história, aliás, neste caso, não é de toda a história que me interessa, quer dizer, do ponto de vista ético, as questões que levanta são bastante interessantes. Mas interessa mais do ponto de vista narrativo, a própria construção do livro, aquilo que nós decidimos contar e aquilo que nós decidimos omitir. E como essa omissão transforma este livro. E é algo que se calhar os romancistas contemporâneos poderiam aprender. E agora não me refiro só aos portugueses, obviamente, não estou aqui a falar mal dos portugueses. Refiro-me a quem quer aprender a escrever. Pode perceber que nem tudo precisa de estar na página. Muita coisa pode ser omitida. É um livro que não está também, curiosamente, traduzido para português, mas eu sei que terias algum gosto em fazê-lo, não é? Sim. Eu já tentei. De facto, traduzir Henry James é muito difícil, sobretudo os romances
fase final. E o que é que tu esbarraste? O James tem uma riqueza vocabular enorme. E se calhar porque gosto tanto dele e porque já li tantos livros dele, tenho dificuldade por vezes em... Eu sei que determinada palavra tem muitas acessões no James. Às vezes é uma palavra muito comum. O verbo to know, por exemplo, é um verbo fundamental quando estamos a ler James. Porque há sempre momentos, uma espécie de epifania. Há sempre momentos em que uma personagem percebe algo e essa percepção muda radicalmente a narrativa. Precisamente porque tudo se passa na consciência das personagens. Às vezes de 2 ou 3. No caso do The Golden Bowl, de apenas 2, não é? É um romance que tem apenas 2 consciências. Mas esses verbos tão carregados no James, por vezes são complicados. Ou eu sinto sempre que... E aí certamente por defeito meu ou por preconceito, que a tradução empobrece. E tu não queres correr o risco de empobrecer o Henry James? Que outros o façam, não tu. Se calhar por gostar tanto dele, a dificuldade é de facto maior. Sinto sempre que se a tradução é um ato de traição, aqui então sinto que... Tu leste sempre em inglês os livros dele? Li sempre em inglês. Nunca leste as traduções portuguesas? Li a tradução porque tinha curiosidade. Li 2 traduções, aliás, do The Turn of the Screw. Uma tradução, O Calafrio, e a outra, O Aperto do Parafuso, se não estou em erro. Logo aí se vê como podem ser tão diferentes. Logo no título. Sim. E é uma novela desta fase final, portanto já tem estes problemas de linguagem. De resto, o próprio James fez algo no final da vida que torna tudo ainda mais complicado, não é? Ele tem aquela edição, a New York Edition, das obras supostamente completas, que ele publicou nos últimos anos, mas ele na verdade reescreveu. E reescreveu inclusive romances da fase inicial, romances supostamente realistas, e alguns deles, caso do Retrato de uma Senhora, da Portrait of a Lady, fez alterações que não foram assim tão grandes, mas eram precisamente alterações vocabulares. Aqui e ali, alterações vocabulares. Que mudam a percepção do livro. Mudam perfeitamente a percepção do livro e de repente sentimos que estamos já não perante um romance realista, vitoriano, mas já estamos perante um romance mais moderno. E portanto, sabendo eu que o James era tão particular e meticuloso nessas escolhas, eu próprio tenho medo dessa traição. Por falar em romances modernos, no sentido de que levam mais longe os limites da forma romanesca, passamos para a tua terceira escolha, que ao contrário da primeira, que é um livro muito fininho, é um verdadeiro mamute, é um tijolo. Estamos em crescendo. É um livro de quase 1000 páginas. O primeiro romance do William Gaddis, o The Recognitions, que é daqueles... É um osso duro de roer. Em todos os sentidos. Qual é a história da tua relação com este livro? E era um romance que o Harry James teria odiado. Sim. Sem dúvida nenhuma, porque ele não gostava nada daqueles... Não me recordo da expressão que ele utilizava, mas era aqueles monstros sem forma, não é? Que ele aplicou, já não me recordo em relação a que romancista, se foi ao Trollope, se ao Tolstoy, mas enfim, estes romances de facto não eram apreciados pelo James. Como é que cheguei aqui? Bem, eu gosto muito de romances gigantescos, admito. E não é por mais nada, porque gosto de facto de um romance luta, não é? Dão luta. Com arestas. Com arestas, sim. Mas também gosto de romances que me acompanhem durante muito tempo. Portanto, não quer dizer que uma pessoa tenha de ler um romance destes em 2 semanas. Mas gosto de facto de romances que me acompanhem. E há algo neste romance, e o que me aproximou dele foi logo o tema, porque era um tema relativamente ao qual eu já tinha muito interesse, até do ponto de vista ficcional, foi um tema relativamente ao qual voltei nas coisas que escrevo, que é o tema da falsificação e da originalidade e do plágio, não é?
Mas também me agrada estes projetos ficcionais que são quase larger than life, não é? Uhum. São projetos que, em de facto, a narrativa... como explicar? Se tudo no James se este romance do James é perfeito, e se eu também gosto desta perfeição narrativa, também me agrada este saco onde cabe tudo, mas que não é um saco amorfo, de todo. Aquilo que une este projeto é de facto essa ideia de projeto e o conceito e a noção que está por trás. E esta exploração quase obsessiva da ideia de falsificação, não é? Que ocorre neste livro sobre... Em muitos graus, não é? Sim. Em muitos graus. Em muitos graus. Seria impossível resumir a plot deste livro, porque é tão amorfo, quer dizer, há um protagonista, não é? E nós vamos acompanhando em crescendo a evolução deste homem falsificador de quadros. Mas depois há uma multidão de personagens. Há uma multidão de personagens. É um livro completamente caótico. Aliás, o Gaddis levou este caos mais longe, o caos dos diálogos, sobretudo. Há várias cenas de festas ou de várias personagens presentes ao mesmo tempo, em diálogo, e nós não fazemos a menor ideia de quem está a falar. A dizer o quê? Sim. Portanto, é o caos total de vozes. Ele levou isto mais longe no J.R., que é um romance também muito, muito caótico e com um conceito que o une, mas o romance é todo em diálogo. Portanto, é um miúdo ao telefone que tenta construir um império financeiro só pelo telefone. Teríamos muito a dizer sobre este império financeiro hoje em dia. Mas eu presumo que alguns dos impérios financeiros foram feitos assim, e por miúdos, a ver pelos resultados, não é? Provavelmente. Ao telefone. Mas é um romance... Aquilo que me agrada mais neste romance é não só o tema, e de facto foi isso que me aproximou dele, mas é o cinismo. É um romance tão negro. Nós saímos daqui a acreditar menos na espécie humana. Na espécie humana e na possibilidade de escrevermos algo de novo, porque não há nada que... Este livro é profundamente original. Ao dizer que não é possível ser original. Exatamente. Portanto, temos este falsificador de quadros que tem esta tese cínica, não é? De que é o ato de falsificar, que é um ato de perfeição, ou de busca da perfeição. Portanto, o artista original nunca poderia ser perfeito. A única pessoa que pode ser perfeita é a pessoa que faz o simulacro daquele quadro. Que é uma tese que já em si é cínica e diz muito sobre aquilo que é a visão do Gaddis da modernidade e da pós-modernidade. Portanto, hoje em dia tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Mas é um livro que neste cinismo é profundamente cómico e às vezes é até absurdo, quer dizer, recordo-me, e eu já li o livro há alguns anos, mas recordo-me de uma personagem que está em casa de uma outra personagem a ver os livros que ele lá tem, tira um livro da biblioteca dessa personagem, abre no frontispício, olha para o nome do autor, risca e assina por ele próprio. E diz, este livro agora passa a ser meu. E de facto isto é tudo levado ao limite. Tu gostarias de fazer isso ao Gaddis? Arriscavas o nome dele e punhas o teu? Não. Não gostavas de ser o autor deste livro? Mesmo que fosse um simulacro ou uma cópia? Não. Não, tenho muito respeito pelos autores que admiro e não gostaria de ser eles. Não. Se o anterior só teve críticas positivas, este livro teve 55 críticas e só 2 é que foram mais medianas, o resto foram todas negativas. Na altura em que foi publicado. Sim. Portanto, porque as pessoas não estavam preparadas para uma coisa destas?
Eu creio que não. E eu creio que este livro, de facto, é um livro que diz mais sobre aquilo que somos hoje. E desse ponto de vista é muito premonitório. Ele, de facto, sentiu muito daquilo que estava a acontecer à modernidade. As pessoas não estavam preparadas para um livro tão amorfo, de facto. Apesar das experiências que já tinha havido na modernidade, não é? Pensemos no Joyce, nas colagens, agora na poesia do Eliot. Mas este livro é bastante diferente, porque aqui, de facto, o que o une é o projeto e menos o estilo. E achas que exige muito do leitor? Eu acho enganador o discurso à volta A suposta dificuldade. A suposta dificuldade destes livros, não é? E a suposta... Como se os leitores... escreveu um ensaio contra a dificuldade, não é? O facto dos escritores se fazerem difíceis e tornarem difíceis os Aliás, livros. o próprio Franzen diz que este foi o livro mais difícil que leu de forma voluntária. Sim, é muito curioso que o Franzen defenda tanto este livro, porque este livro é quase um manifesto anti-Franzen antes de Franzen ter nascido. Sempre achei esse ensaio do Franzen uma ironia tremenda. Embora ele também escreve livros grandes, não é? Sim, mas sem arestas. Sim. Perfeitinhos, não é? Polidos, brilhantes. Sim, são tão polidos que estão mortos à partida. Portanto, aquilo não tem vida nenhuma. Eu, como já perceberam, não sou grande fã do Franzen e da suposta Great American Novel que parece que nasce a cada ano que passa. Houve muitas críticas negativas, mas eu acho que, de facto, este tipo de livros temos de abordá-los como qualquer livro. Nós hoje em dia é que lemos tudo pela plot. Nós estamos à espera que um livro tenha princípio, meio e fim. Lembro-me sempre daquilo que o Godard dizia quando fazia os seus filmes, não é? Os meus filmes têm princípio, meio e fim, não necessariamente por esta ordem. E é isso é para isso que temos de estar preparados quando lemos estes livros. Não podemos achar que estes livros se inseram no mero exercício de estilo. Eu também acho que isso é reduzir a literatura, porque a literatura também é estilo, e a própria ausência de estilo muitas vezes é estilo. Se for planeada, não é? Sim. Se for consciente, é estilo. Se não for involuntária. Sim. Exato. Portanto, essa suposta dificuldade não me convence. Não me convence todo. Salvo raríssimas exceções. Estou a pensar no Finnegan's Wake. Que azar. Esse é mesmo difícil. Esse é mesmo difícil. Sim. E é uma pena este livro não estar traduzido, não é? É, mas não seria o único livro... Eu não sei se reparaste no tom da minha voz. Não sei se reparaste na minha hesitação a tentar fugir já o tentei traduzir. Traduzi cerca de 30 páginas. Não sei se sabem, mas há um guia para este livro, com todas as alusões a este livro, na net. Portanto, um site que tem... É uma espécie de recognitions anotado. E eu pensei... este é o projeto de uma vida. Traduzir este livro é o projeto de uma vida. Portanto, nunca o quereria traduzir nem como encomenda, e nem sobretudo com um prazo. Portanto, precisaria sempre de bastante tempo, porque é um livro muito, muito exigente. Quer dizer, pelo menos uns 7 anos, que foi mais ou menos o tempo que eu vou a escrever, não é? Mais do que a dimensão, é de facto a dimensão do estilo e daquilo que seria necessário trabalhar para traduzir este livro.
Não sei se algum dia concluirei aquilo que já comecei e que já foi há uns bons anos. Já tens uns 7 ou 8%, só falta o resto. Exato. Não, nem sequer é Se for concluído. preciso, nós promovemos um crowdfunding Exato. para te financiar. para te financiar e ficar 7 anos quietinho, descansadinho a traduzir o livro. Ok. Isso já seria admissível. Então vamos pensar no assunto. Exato. Lançamos aqui o repto com o final do nosso programa de hoje, que vamos fazer um crowdfunding para o Nuno passar 7 anos a traduzir o The Recognitions. Muito bem. Portanto, toda a gente com quem ele trabalha, parem de lhe pedir encomendas. Ele vai ter de parar 7 anos. Nós vamos ficar por aqui. A recordar que nenhum dos livros está disponível em português, mas podem encontrar o Poetry and Commitment, o ensaio da Adrienne Rich, na Amazon inglesa por 4,99 € ou por e-book a 4,74 €. The Wings of the Dove, de Henry James, está disponível no Book Depository em várias editoras, sempre em inglês, com preços entre os 3,5 € e os 23 €. Há uma edição em português do Brasil, que é As Asas da Pomba. As Asas da Pomba. Se alguém que nos ouve do outro lado do oceano quiser procurar. E The Recognitions, de William Gaddis, também disponível no Book Depository por 23,23 €, que é um preço simpático. Muito simpático. Muito simpático. Curioso. 23,23 €. E não é o quilo. Não é? Isto é mais do que 1 quilo, eu acho. É mais do que 1 quilo. Sempre em português, nós regressamos para mais uma conversa sobre as relações que estabelecemos com os livros para a semana. Não se esqueçam que a Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Classifiquem e critiquem os nossos programas e sigam-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Nuno, obrigada por teres vindo. Obrigado. Superado. Prova superada, hein? Espero que sim. Nem parece que és tímido pelo que falaste, o à vontade.